Muito boa noite a todos. Eu gostaria de apresentar nosso querido convidado, empresário, investidor, químico também. Nosso querido convidado é o senhor Luiz Carlos Reis, sócio-diretor da FB do Brasil. E ao meu lado eu tenho o Leandro, que é meu colega de classe, co-idealizador do projeto. E primeiramente o Leandro vai falar um pouquinho sobre o Rondoncast e em seguida nós damos sequência à entrevista. Okay. Bom, basicamente o Rondoncast é o primeiro podcast idealizado em uma escola dentro do Brasil, tanto particular como pública. É o primeiro que está indo ao ar, assim, que está começando. Tem alguns outros ali, mas, entende? Muito bom. Primeiro que tem o a gente pode dizer que fomos os pilotos, assim, desde quando veio a ideia, no passado, comecinho do ano, a gente começou a debater de fazer um podcast e graças à nossa estrutura muito boa do Estado, a gente está conseguindo idealizar esse podcast de hoje. Muito bom. Primeiramente, eu gostaria de pedir para o Sr. Luiz contar um pouquinho de quem é o Sr. Luiz. Legal. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? É um prazer contribuir com vocês, né? Contar um pouquinho da história. Acho que vai agregar para os alunos. E vamos lá. Vou contar um pouquinho desde o início. Meu nome é Luiz Carlos Reis, eu nasci em Blumenau. Sou filho de militar, até por isso que eu sou um pouquinho duro, um pouquinho rígido. A minha mãe, por coincidência, é aqui de Massaranduba, né? É gente aqui de Massaranduba. Sempre estudei em escola pública até o segundo grau, né? Meus estudos sempre foram em escola pública. Eu fiz uma faculdade de Química, nada a ver com o que a gente atua hoje, né? Mas fiz uma faculdade de Química. Após a faculdade de Química, eu fiz uma pós-graduação em Qualidade e Produtividade. Já na sequência, na verdade, no mesmo mês que me formei, no mês seguinte já comecei uma pós-graduação. Fiz uma pós-graduação em Qualidade e Produtividade, uma pós-graduação depois de Administração de Produção e, por fim, mais uma pós-graduação de Marketing e Vendas. Né? Então eu tenho uma faculdade e 3 pós-graduações. Né? Sempre gostei muito de estudar e acho que um pouco de tudo que aconteceu é fruto disso, é fruto de ter estudado. Né? Sou casado com a Luciane, hoje eu moro em Massaranduba, né? Estou morando já há 3 anos aqui. Tenho 2 filhos, tem Thomas, que é engenheiro de produção. O Thomas hoje está no Canadá fazendo um curso de aperfeiçoamento, está voltando agora em junho. Tem o Pedro, que é o mais novo. O Pedro é formado em administração, né? E, enfim, estão todos muito bem encaminhados. E você comentou um pouquinho que gostava muito de estudar, mas como que era o teu desempenho, assim? Você saía bem? Quais matérias você mais gostava dentro da escola? Ou dentro da faculdade também, pode ser? Olha só, eu sempre fui um aluno mediano para cima. Nunca fui o CDF da turma, mais esperto. Né? Nunca fui o CDF, mas eu sempre tive uma boa colocação. Vamos falar em nota, o aluno de 7, 8. Né? O aluno de 7, 8, nunca era o aluno de 10, era o aluno de 7, 8. Bom, aqui nós estamos conversando aí, ele já é o ele já é o bom da sala. Tá? Ele já... eu sempre fui um aluno mediano, inclusive na faculdade. Né? A diferença é que eu sou muito rápido em entender as coisas, ou seja, a parte prática é muito fácil para mim, eu não preciso que explique muito as coisas, eu pego muito rápido, né? Então, a parte teórica para mim é um pouco chata, vamos dizer assim, então talvez tudo que era matéria de teoria eu fazia o suficiente para passar, e a parte prática, onde tinha um pouco mais de movimento, eu me dava melhor, né? E sobre... você nasceu em Blumenau, você viveu a grande parte da vida ali, ou se mudou, viajou? Vamos lá, então vamos falar um pouquinho da história profissional. Então eu me formei, quando eu estava com 17 anos eu entrei na Kremer,
Cremer é uma fábrica de produtos têxteis de Blumenau, voltados para hospitais, né? E segui minha carreira ali. Quando eu me formei, ao redor dos meus 23 anos para 24, né, que a faculdade de Química é 5 anos, né? Nesse momento, eu já era gerente de fábrica e já tinha quase 400 pessoas trabalhando comigo. Isso com 24 anos. Então eu era um menino, um garoto recém-saído da faculdade, já tinha uma história bem bacana. E na Cremer eu passei por praticamente todas as áreas, né? Fui mudando, eles foram me levando para todas as áreas para conhecer a coisa de uma forma mais holística. Acabei, no finalmente da carreira, eu era diretor de uma planta, que chama planta de adesivos. A Cremer fabrica adesivos, esparadrapo, fita crepe, etc. Então, né, no final, nos últimos 4, 5 anos, eu era diretor dessa planta. E, enfim, aí nesse meio tempo, né, quando eu saí da faculdade, e nesse meio tempo aí ainda não tinha casado, eu fui dar aula. Então, como não tinha nada para fazer, era acostumado a trabalhar e estudar à noite, e quando acabou a faculdade, não tinha o que fazer, aí eu comecei a dar aula. Aí eu dava aula para a 8ª série, por isso que eu perguntei se aqui tinha 8ª série à noite, então eu dava aula para a 8ª série à noite, nesse colégio em Blumenau, dava aula de Química e de Física, e pro segundo grau, primeiro, o segundo e terceiro ano, eu dava aula de Biologia, né? Aí eu acho que durante 3 anos dei aula. Enfim, e aí saí da Cremer e montei uma empresa de consultoria, né? Me juntei com mais alguns amigos da Cremer, que eram diretores, etc., e montei uma empresa de consultoria. E aí a gente dava consultoria para empresas diversas. Então eu dei consultoria para uma empresa chamada Lancaster, em Blumenau, que é uma tinturaria muito grande. Eu dei consultoria para aquela empresa chamada Água Rio do Ouro, que é uma água mineral, né? E a última empresa que eu dei consultoria foi para a FB da Argentina. A FB da Argentina, dei uma consultoria de produto para eles, para saber se o produto era adequado no mercado nacional. E quando foi um trabalho de 3 meses, quando eu entreguei esse trabalho, eles vieram para me contratar. A princípio eu disse que não, porque eu gostava muito da consultoria. Consultoria é uma área muito bacana, porque você todo dia está num lugar diferente, aprendendo coisas diferentes, ensinando, então você ganha uma bagagem muito grande. Eu gostava muito da consultoria, mas a proposta foi muito boa e eu acabei cedendo. E aí, nessa ocasião, eu fui para a Argentina e fiquei durante 30 dias para treinar, aprender um pouco do negócio. Aí vim para Massaranduba e montamos o negócio aqui em Massaranduba. Voltando um pouquinho também, ali na parte que o senhor falou do seu pai, que ele era militar e que isso moldou um pouco da tua personalidade. Você acha que isso impacta no teu ser hoje, assim, em questão de negócios, em como você administra seus negócios? Com certeza sim, com certeza. Lembra aquele ditado que fala que é de pequenino que se torce o pepino, né? E depois do pepino torcido é difícil ele voltar. Então, assim, eu aprendi muitos valores com meu pai como militar, né? O certo é o certo, a palavra empenhada, ela jamais pode ser desfeita. Alguns valores muito importantes, eu acho, né? Então, eu tenho certeza que hoje muito do que eu colhi foi fruto de alguns ensinamentos do meu velho, com certeza. Uma parte da empresa agora? Vamos agora falar um pouquinho da história da FB, porque, como o senhor falou, a FB veio da Argentina e a gente gostaria de saber um pouquinho da sua história. Eu acho que o Leandro vai começar fazendo algumas perguntas. Tá bem? Vamos lá. Você começou ali um pouquinho sobre o assunto de como surgiu a FB. A gente quer saber como que ela realmente começou assim no Brasil. Se foi difícil, foi fácil, se começou numa meia água, se já começou num... Entendeu? Tá, então vamos voltar um pouquinho à fita. Como é que foi a história? A FB é uma empresa que já tem 96 anos na Argentina, de 1927. Ela foi fundada por um italiano. Esse italiano, ele fugiu da guerra,
veio morar na Argentina. E esse italiano, ele se chama Francisco Binello. Por isso a nossa marca chama FB, ok? Esse italiano, ele vendia máquinas de crochê, que são as máquinas que nós utilizamos até hoje. Claro, dada a devida proporção de tecnologia, etc., mas muda um pouquinho. O fato é que era máquina de crochê. E ele vendia essas máquinas italianas. Imagina que naquela época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. Então ele falava com o pessoal da região da Argentina, dizia, eu quero uma, ele pegava o navio, atravessava o mar, ia lá, fazia o pedido, voltava para a Argentina e já voltava com as máquinas, né? Só que isso demorava muito, era um trâmite muito complicado. Então o que eles fizeram? Disseram, olha, Francisco, na próxima vez que tu vieres, tu já leva mais máquinas e já deixa um estoque de máquinas na Argentina para ser mais rápido. E justo veio uma crise muito grande na Argentina. E aí ninguém mais comprou máquina. E aí ficou o Francisco Binello com a casa cheia de máquina e não podia vender. Aí ele disse, sabe de uma coisa? Eu vou montar uma fábrica. Vou pegar essas máquinas que estão paradas e vou fazer uma fábrica. Fazer funcionar, né? Vou fazer essa máquina funcionar para ganhar dinheiro para sustentar as crianças. E assim ele fez. Assim ele fez, e já há 96 anos a fábrica existe. Hoje essa fábrica lá na Argentina, ela é tocada pelo Oscar, que é o filho do Francisco, né? Uma fábrica que tem mais ou menos 80% do mercado de aviamentos da Argentina, é uma das mais antigas, né? E há 22 anos atrás, quando a gente começou os negócios, eles estavam com a ideia de ampliar, eles queriam crescer. Eles poderiam vir para o Brasil, que era um país grande, mas tinha dificuldade da língua, porque eles falam espanhol e aqui, né, nós falamos português. Ou eles iriam para o México, que tinha facilidade, era um país grande também, tinha facilidade do espanhol, mas era longe. Então eles tiveram que fazer uma opção. Estudaram e acabaram chegando à conclusão de que o ideal fosse montar no Brasil. Daí, para nossa sorte, né, Deus é grande, eles primeiro foram para São Paulo, foram tentar montar a fábrica em São Paulo, porque São Paulo é onde tudo acontece, etc. E eu sempre digo que é para nossa sorte, porque justo eles chegaram lá no dia de verão e deu uma baita de uma trovoada, deu uma chuva e eles ficaram com o carro trancado, sem poder andar, uma enchente. Desistiram de São Paulo porque tiveram uma má impressão na primeira vez que estiveram lá. E aí disseram, bom, a segunda opção é Santa Catarina, que é o maior polo têxtil, né, o maior polo têxtil do Brasil. Ok, vamos para Santa Catarina. Chegando aqui, eles visitaram diversas prefeituras. Foram a Blumenau. Blumenau, como uma cidade grande, era apenas mais uma empresa, não deram muita importância. Foram em Pomerode, enfim, foram em várias cidades da região. Quando chegaram aqui em Massaranduba, na ocasião o prefeito lhes atendeu muito bem e disse, olha, a gente tem todo interesse em trazer uma empresa para cá, inclusive, se vocês quiserem, tem um terreno aqui por perto que está à venda, que é um terreno bacana na beira da estrada e bacana e tal. Na ocasião, o peso valia $1. A política chamada uno a uno, né? $1 igual a 1 peso. Então o dinheiro deles valia muito. Eles foram olhar o terreno, esse terreno tem 100 mil metros quadrados, e era, no dinheiro deles, muito pouco. Eles não comprariam um terreninho para uma casa em Buenos Aires. Aí eles disseram, se vai dar negócio ou não vai dar, o negócio da indústria, mas nós já vamos comprar esse terreno aqui como investimento. E vieram comprar o terreno. Ok. Daí me contrataram, como eu falei anteriormente, eu fiz a pesquisa, deu certo, fui para a Argentina. Quando eu voltei, que começamos a verificar um imóvel para construir, verificar com os arquitetos, os engenheiros, para começar a construir onde a gente tinha, aconteceu uma coisa na Argentina chamada Corralito. Corralito foi o que aconteceu no Brasil, onde eles trancaram as poupanças. Né? Foi do Collor?
Na época do Collor. Isso, na época no Brasil, na época do Collor. Lá eles trancaram as poupanças também. Então todo o dinheiro reservado para a empresa no Brasil ficou trancado. E aí o meu sócio me disse o seguinte: olha, Luiz, o projeto vai se encerrar por aqui. Nós não vamos poder dar sequência, porque eu tenho as máquinas, mas não tenho dinheiro para construir. E Massaranduba não tem galpões para alugar. Não é um lugar que tem bastante galpões, etc. Eu disse: não, isso vamos dar um jeito. Se tu tem as máquinas, vamos dar um jeito. A minha sorte, como eu trabalhei na Kremer, aquele galpão que tem aqui no centro da cidade, do lado do posto, sim. pertencia à Kremer. Na verdade era de um Bogo, mas tinha um problema judicial com a Kremer. Aí, como eu trabalhei na Kremer, eu conheci o pessoal da Kremer, fui na diretoria, conversei com eles liberaram esse imóvel, tiraram do processo judicial, a gente alugou o imóvel, reformamos e trouxemos as primeiras máquinas e começamos o negócio lá. Né? Então foi um negócio bem conturbado no início, né? Mas enfim, trouxemos as máquinas para cá, começamos a trabalhar, na época acho que eram 10 máquinas mais ou menos, e como todo início é muito ruim, você tem que conquistar o mercado, né? O pessoal tem que conhecer os produtos, tem que acreditar na empresa, então é bastante complicado. No terceiro ano que nós estávamos trabalhando, nós nos deparamos com uma moda de renda fortíssima no Brasil. E nós tínhamos uma oferta de renda muito bacana, a FB da Argentina tinha um portfólio de rendas muito bacana. E aí nós voamos, né? Nos deparamos com uma fábrica nova, prontinha para produzir, sem cliente, ou seja, não tinha o que fazer, e todo mundo querendo renda. E aí nós vendemos muito, faturamos muito, e foram 1 ano e meio, quase 2 anos, que nós não paramos a fábrica, trabalhava 24 horas por dia, 7 dias por semana, só paramos no dia do Natal e no dia do Ano Novo, e se não, foi pau. Então, fruto desse trabalho está hoje no galpão que a gente tem novo lá. Nós pegamos esse dinheiro e fizemos o galpão aí já no nosso terreno. Essa moda ela surgiu por algum motivo aqui no Brasil? Houve alguma coisa que desencadeou ou era uma tendência global? Era uma tendência. Assim como, todos os nossos produtos hoje que a gente vende são baseados nas tendências globais, na ocasião a tendência pegou muito forte. E o que aconteceu? Só tinha 2 fabricantes de renda no Brasil. E era um fabricante de renda que tinha uma produção muito pequena. Então a gente chegando. Nós chegamos com talvez 3 vezes a produção deles. Foi muito bacana, foi muito legal. Mas sempre tem 2 lados da moeda, né? Sim. Quando terminou essa moda, ninguém mais queria saber de renda. É normal isso, né? No mundo da moda, você vende muito um produto, depois ele fica muito tempo sem ser usado. E nós ficamos com um carimbo na testa, dizendo assim, FB igual renda de algodão. E aí nós chegávamos nos clientes e dizíamos, eu quero vender meus produtos. Não, eu não quero renda. Não, mas eu tenho, não quero renda. E era difícil convencer o cliente que nós tínhamos outros produtos. Isso foram vários anos, a gente passou por dificuldades bastante grandes. A gente teve, inclusive, reduzir o número de pessoas no trabalho e tal. E por fim, a gente descobriu o mundo da moda para venda direto nas indústrias, e aí fazendo catálogos de moda, etc., que é uma prática que a gente tem até hoje. E aí a empresa achou o seu caminho e até hoje segue vai nessa balada. E até hoje vocês ainda fabricam só, como você disse lá no início, peças de crochê e tal, as máquinas para fazer? As máquinas já mudou um pouco o estilo da empresa? Não. Majoritariamente as nossas máquinas são crochê. Só que a máquina de crochê é uma máquina muito versátil, né? Então a gente fabrica nessa máquina de crochê elásticos, rendas, passamanarias, franjas, galões, fitas rígidas, ou seja, são máquinas muito versáteis, né? Apesar de ser, se eu falo crochê, o cara acha que é uma... vai fazer o crochêzinho que a nossa vovó fazia. Também faz,
mas ele faz muitas outras coisas. É um produto, é uma máquina muito versátil. E ali, dentro do início, a FB teve a produção sempre nacional ou houve alguma dinâmica durante o período de transição? Bem no comecinho, acho que no primeiro ano, a gente começou trazendo alguns produtos importados, né? Nós importávamos, escolhíamos meio que por olfato, olha, acho que isso vende, trazia um pouco desse produto e saía oferecendo no mercado, né? Mas o importado é um problema, porque você diz o seguinte, olha, eu acho que o branco vai vender 10 e o preto vai vender 20. Aí tu traz 10 e 20. Aí acaba que vende 20 desse e 10 desse. E aí tu fica sem. Aí o cliente diz, mas eu quero. Eu atendo a confecção não pode esperar. Não. Aí eu digo assim, então tá, eu vou importar mais. Aí eu faço pedido para a fábrica na Argentina produz esse negócio, bota no avião, chega aqui. Isso eu estou falando de 30 a 40 dias. Eu não quero mais. Já foi, não quero mais. Aí quando chegava aqui, não quero mais. Aí ficava com o estoque aqui. Então assim, o problema de importação, né, que hoje o mercado sofre muito com isso, é o desabastecimento. Né? É difícil você acertar um mix ideal. Sim. Certo? E dentro dessa pegada, a FB, em questão de público, assim, de venda, de cliente, a FB vai atender maior confecção, maior amarinho, atacado? Certo. Quando nós começamos o negócio no Brasil, nós meio que imitamos o que a Argentina fazia. A Argentina vende majoritariamente para atacados. Talvez 80%, 90% do que ela vende para atacados. Nós tentamos fazer por esse caminho e chegamos à conclusão que no Brasil não funcionava. E aí nós migramos para a venda na indústria. Então, atualmente, nós temos mais ou menos 80% da nossa venda é direto para a indústria e 20% eu vendo para atacado e armarinho. Né? Mas houve uma transição. Na verdade, os papéis se inverteram. No começo era majoritariamente para atacado e hoje é para a indústria. Né? Nós invertemos as posições. E dentro disso também, as peças que são compradas, os itens que são comprados da FB, eles são aplicados mais para o público feminino ou para o público masculino? Ok. Então vamos falar do nosso cliente, né? Então nós só vendemos majoritariamente para indústria de confecção. Talvez 90% feminino. E o restante está entre cama, mesa, banho e infantil. Então, infantil é muito pouco. Infantil feminino também, né? Porque o masculino também não usa muito aviamento, né? Então, vamos dizer assim, que nós, se não tivesse as mulheres, nós não teria FB. Não existiria. Podemos dizer mais ou menos isso. Assim como o senhor citou ali, teve o case de sucesso das rendas no Brasil. Houve outros cases durante a história da FB? Sim, houveram. Quem trabalha com produtos para moda, isso é uma constante. Tá? Então, quando você dá a sorte daquilo que você fabrica, que está em moda, esses picos acontecem normalmente. Então, nós já tivemos, nesses 20 anos, umas 3 modas de franja muito fortes. Nós tivemos 2 modas de elásticos listrados muito forte. Tivemos a moda de renda, como eu falei, e mais ou menos isso, sabe? Então, assim, quando bate um produto, quando pega bem, não há o que abasteça e aí você acaba vendendo muito. O senhor poderia falar um pouquinho sobre a história da logo da FB? De como ela surgiu, da FB do Brasil, que eu sei que há uma diferença entre a da Argentina e a do Brasil. Certo. Bem, vamos lá, só vamos lembrar, né? FB quer dizer Francisco Binello, que é o fundador, né? É o italiano aquele que começou tudo. Nós, por muitos anos, usamos o mesmo logo da FB Argentina, exatamente o mesmo. E há uns 4 ou 5 anos atrás, nós resolvemos mudar um pouquinho, dar uma repaginada na logo, e aí nós fizemos um trabalho com o nosso pessoal de marketing
fizemos várias opções de logos, né? Fizemos inclusive uma espécie de um trabalho interno onde as pessoas podiam opinar o que era mais bonito, o que era mais feio, qual que mais gostavam, tal, né? E até premiamos quem votou em tal logo, tal. Enfim, fizemos todo um trabalho, acabamos escolhendo uma logo que é basicamente a FB antiga, só que ela mudou um pouco as cores, uma coisa mais moderna, então ela tem uma cor que ela vai mudando de um tom mais escuro para um tom mais claro, né? Representando um pouco de movimento, que a moda é movimento, né? E ao lado uma rede, uma tela que lembra o crochê, né? Então nós mudamos um pouquinho o logo para chegar nesse ponto. Ok. Uma perguntinha. Você disse que teve uma época ali, depois da época das rendas, que deu uma decaída, e que você teve que mandar até o pessoal embora e tal. A pandemia, falando agora de pandemia, os 2 anos ali bem difícil, foi para os empresários brasileiros, deu uma afetada ou não? Foi o maior case de sucesso da empresa. É um negócio, chegou me arrepiado, foi uma história muito bacana. O que acontece? Quando deu a pandemia, o mundo vai acabar, não vai ter mais emprego, nós chamamos todo o nosso pessoal e demos férias, assim como todas as empresas fizeram, nós demos férias, né? Olha pessoal, vocês vão para casa, chamei todos os empregados e disse, olha gente, cuidem do dinheiro, não gastem à toa, porque nós não sabemos quando nós vamos voltar a trabalhar e quando nós vamos poder dar um salário novo para vocês, então cuidem muito do dinheiro. E as pessoas foram assustadas, assim como nós estávamos assustados também. Enfim, começamos ficamos os 2 gerentes e eu, né, naquela semana na fábrica e estudando o que nós íamos reduzir, quem que nós íamos demitir, qual é a reestruturação que nós íamos fazer se a pandemia continuasse. Ou seja, já montando um plano estratégico para contornar esse problema. Porque, em teoria, nós íamos ficar muitos meses sem trabalhar, parados, etc, etc. Pois bem, na sexta-feira daquela primeira semana, a Kremer, que é onde eu trabalhei, me chamou dizendo o seguinte, Luiz, você faz elástico para máscara? Eu disse, olha, eu sou especialista em fazer elástico para máscara. Mas nós sabemos, olha, na hora. Disse, ok, então vem aqui na segunda-feira que a gente quer uma amostrinha. Enfim, cheguei na empresa, peguei a amostrinha, aliás, já levei no sábado, fui para a fábrica, fizemos algumas amostras, já levei na segunda-feira as amostras para a Kremer olhou assim, não é nada disso que eu quero. Nada disso. Disse, o que tu precisa? Ela me deu uma amostrinha, viemos para a fábrica, fizemos um protótipo, voltamos, perfeito, é isso que eu quero. Ok. Mas como fábrica grande, demora até que passa pela diretoria, blá, 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 nós ficamos ansiosíssimos esperando por uma resposta. Eu disse, não vou esperar. Fomos para o Google, né? Nós temos campanhas Google, fomos para o Google e colocamos assim, elástico para máscara. Fizemos uma campanha, quem estivesse procurando elástico para máscara no Google ia nos encontrar. Nós fizemos isso de manhã. À tarde nós tivemos que chamar todo mundo que estava de férias para trabalhar, porque nós começamos a vender tanto, mais tanto, uma coisa absurda. Enfim, só para resumir, ao final da primeira semana nós estávamos fabricando mais de 6 milhões de metros por dia de elásticos. Foi curto, né? Foram meses, né? Foram 4 meses mais ou menos, né? De alta demanda, né? Mas nós conseguimos aproveitar cada centavo. Então assim, para uma história que tinha tudo para dar errado, nós conseguimos contornar e fazer um case de sucesso. E dá para perceber que do ramo da moda, ter o timing perfeito, ter o produto perfeito na hora perfeita é o ideal. Exatamente. O produto certo, na hora correta e no preço justo. Se tu conseguir essas 3 condições, tu vai vender. Só agora, pessoal, a gente vai rodar para vocês um pequeno portfólio da empresa
apresentando um pouquinho o que é a FB e sua história. Ok? No mundo da moda, cada peça tem uma história. Toda coleção tem uma identidade. Cada peça tem o seu detalhe. É com orgulho que há mais de 20 anos fazemos parte de cada detalhe do cenário da moda nacional e global. Nós somos a FB do Brasil. Sua próxima coleção está em boas mãos com a gente. Graças ao nosso Parque Fabril de última geração, estamos sempre preparados para atender às necessidades de todos os tipos de clientes. E nós atendemos desde o grande cliente, das grandes marcas do Brasil, até o pequeno confeccionista. Temos um amplo estoque de matéria-prima, garantindo assim o abastecimento completo e padronizado de seus aviamentos. Aqui na FB do Brasil, sua coleção pode ser única e exatamente como você planejou. Graças ao nosso completo time de desenvolvimento de moda, conseguimos criar e customizar cada detalhe do seu produto. Então, nosso objetivo é acompanhar as tendências de moda, ver o que está de tendência lá fora, né, nos desfiles de Nova York, Milão, Paris. Vai captando o que tem de tendências na parte de aviamentos têxteis e a gente transmite isso no nosso produto, seja ele nas cores, nas formas, no movimento. Então, essa é a nossa grande preocupação, trazer a tendência de moda nos nossos produtos. Nosso time comercial está sempre perto de você. Com atendimento personalizado, podemos enviar amostras sem custo para todo o Brasil. Enviamos também catálogos de moda com tendências e ideias de aplicação. Então, o vendedor ele entra em contato com o cliente para falar realmente das coleções. Então, desde os books de modas que a gente lança, tem material de tendência que a gente dá para o cliente. Então, o cara que já tem um renome no mercado nos busca para fazer algo exclusivo para ele, como um pequeno artesão para verificar o que é de tendência para um próximo lançamento dele. Acesse fbdobrasil.com.br ou ligue para 47 3379 0052 e converse com a gente hoje mesmo. Então foi isso, pessoal. Essa é um pouquinho da história da FB do Brasil. Se vocês quiserem saber mais, sigam as redes sociais, @FB do Brasil Oficial. E também entre no site, deem uma olhada, eles têm uma página contando um pouquinho da história, falando sobre. Legal. E seria isso. Eu queria voltar para a parte que o senhor falou que fez a pesquisa de mercado para o surgimento, para montar a FB do Brasil. Essa pesquisa de mercado, como é que ela foi estruturada? Como é que funciona fazer uma pesquisa de mercado? Certo. Vamos colocar em são duas coisas distintas. A pesquisa de mercado que eu fiz para montar uma empresa no Brasil, ela requer a pesquisa do cliente e do fornecedor, porque você está montando uma empresa, você tem que ter certeza que você vai ter matéria-prima necessária, vai ter as máquinas necessárias, vai ter que ter o teu cliente, os meios de transporte, ou seja, toda a cadeia, desde o início da compra da matéria-prima até a entrega do produto. Então, quando eu fiz essa pesquisa, é uma pesquisa um pouco mais completa, né? Então, é uma pesquisa de viabilidade de montar uma indústria no Brasil, né? Então, essa é uma pesquisa um pouco mais complexa, nós talvez poderíamos falar aqui durante um dia. Agora, tem a pesquisa da moda, né? Que eu acho que é essa que tu tens mais interesse, né? Bem, normalmente o mundo da moda vive na seguinte sequência. Existem desfiles internacionais, né? Notadamente os desfiles de Milão, Paris, Londres, Nova York. Esses são os desfiles que mais ou menos ditam o que vai acontecer à moda nos próximos meses, certo? O estilista ele lança a moda na passarela. Essa moda é observada pelos grandes players. Os caras olham e dizem assim, pô, isso aqui eu gostei, isso aqui vai rolar, isso aqui não vai rolar. E eles pegam essa ideia e começam a lançar produto para botar nas vitrines, né? Ninguém usa aquelas roupas escandalosas que você vê nos desfiles, né? A ideia do estilista ali é marcar uma tendência. Então, quando ele mostra, por exemplo, uma franja, talvez ele vai botar uma mulher com franja da cabeça aos pés, não vai nem aparecer o rosto dela. Ninguém vai usar aquela roupa na rua, mas ele está querendo marcar uma tendência. Sim. Então, eles sempre carregam muito, muito carregado. Bem,
Daí os grandes players olham quais as tendências eles acham que vai rolar, fabricam as roupas, colocam nas vitrines. Então o primeiro momento é o momento do desfile, o segundo momento é o momento da vitrine. E o terceiro momento é a rua, ou seja, as pessoas vão na vitrine, olham, compram e se vestem e vão para a rua. Quem vai fazer a pesquisa, ela tem que olhar esses três momentos. Ela tem que olhar o momento do desfile, o momento da vitrine e o momento da rua. E disso tudo, ele tem que entender o que vai rolar no país dele. É muito complicado, né? Então, assim, imagina que o negócio que está rolando lá em Paris, nem sempre vai pegar no Brasil, né? Com o tempo a gente vai aprendendo. Então o que nós fazemos? Antigamente as pessoas iam para lá para ver os desfiles, iam para ver as vitrines, iam para ver moda de rua, bater foto, etc. Hoje em dia, né, a comunicação está muito facilitada pela internet, então hoje existem sites especializados que trazem isso muito mastigado. Entrega, né? Quase pronto. Ele te entrega aquilo que tu ia ver na rua. E aí você vai estratificar para a tua realidade. Sim. Então assim, poxa, no Brasil isso aqui vai pegar, né? Cada país tem o seu jeitinho, o seu gosto, né? Então, por exemplo, eu já estou bastante acostumado, né, 20 anos nessa história, por exemplo, neon. Neon é uma coisa que, por mais que apareça nos desfiles de moda, na rua, lá na Europa, no Brasil não pega com força. Apesar de ser um país divertido, um país leve, muitas cores, mas o neon, por exemplo, é uma coisa que não entra. Não entra, né? Então, enfim, cada empresário vai olhando essas coisas. Hoje em dia tem ainda empresários que vão fazer as pesquisas na rua, normalmente as grandes marcas, né, que tem cacife para isso, né? E as pequenas normalmente trabalham com sites especializados, né? É o que nós fazemos. E nesse prazo entre ter o desfile e ir para a rua, leva quanto tempo esse? Olha, na Europa isso é muito rápido, tá? Eu creio que em 3, 4 meses você já tem produto que a moda que desfilou já vai estar andando, já vai estar na rua. Lá é muito rápido. Só que, como nós temos uma estação atrasada, ou seja, quando eles estão no inverno, nós estamos no verão, e quando, né, nós estamos no contrapé, então a gente tem uma defasagem, né? Uma defasagem de pelo menos 6 meses. Aí se você pensar que no Brasil as grandes marcas já estão planejando uma coleção, não para o inverno que vai acontecer agora, mas não para o outro inverno, porque já tem que começar a se planejar. Então, tu imagina, então o cara está vendo um desfile que está acontecendo hoje, mas que vai andar na rua no Brasil daqui a 1 ano. É muita antecedência, né? Então tem que ter meio que uma bola de cristal para acertar tudo isso. É por isso que quanto mais tarde você largar a coleção, mais acerto você vai ter, mais acertado vai ser a tua coleção, né? Só que você vai deixar de vender para os grandes players. Por exemplo, uma Coach já vai ter lançado a moda. Aí tu chega, eu estou com o inverno de 2025. Não, amigo, já está fechado. Já está em produção. Já está em produção. Então, assim, você vai abastecer o pessoal de fast fashion, que deixa para fazer a coisa em cima da hora, mas o pessoal de coleção. Então, você tem que ter essa... Mesmo que para isso você acerte menos. E nessa cadeia entre, de novo, os desfiles, as vitrines e o público, a FB se posiciona em todos esses momentos ou ela fica entre o desfile e as vitrines? Ela se posiciona de como? Como nós somos fabricantes de aviamento, na verdade nós andamos meio que paralelo, né? Nós não somos protagonistas dessa história, né? A gente hoje, por sorte, né? E pela qualidade do nosso produto, hoje a gente tem participado de alguns desfiles, né? Mas nós não levamos a nossa marca para desfilar, né? Então tem grandes marcas que levam nossos produtos, né? Nós, nas últimas 2 semanas de moda dos Estados Unidos, né, nós participamos e
na São Paulo Fashion Week já por vários anos nós participamos também. Só que nunca levamos a nossa marca. Né? Nós somos, porque a gente não vende roupa. Não faz né? sentido. Nós vendemos aviamento. Não é um negócio da FB tá lá divulgando. Além disso, como é que é o quadro da empresa hoje, em questão de funcionário, estrutura? Só tem a planta aqui em Massaranduba ou tem outras regiões? Como é que está também a questão da Argentina? É a mesma empresa? Não, nós somos empresas independentes, totalmente independentes. O sócio de lá, o sócio majoritário de lá é o sócio majoritário daqui também. Mas tirando isso e a logo FB, as empresas são totalmente independentes, né? Nós temos a planta aqui em Massaranduba, já há 22 anos já, e são 100% independentes. Qual é a pergunta? Desculpa, fugiu. E quadro de funcionário? Quadro de funcionário, como é que é a estrutura hoje, assim, da FB? Hoje nós contamos com 85 funcionários, né? Temos a área produtiva, a área administrativa, a área de desenvolvimento de produtos, né? Hoje nós temos 6 pessoas no desenvolvimento de produtos, isso dá quase 10% do quadro, né? Então, se você for ver aí o mercado nacional, difícil as empresas que têm essa proporção de desenvolvimento de produtos. Então, o nosso DNA é desenvolvimento, né? E nós temos uma coisa que também é um pouquinho diferente das outras: toda a área comercial está interna, né? As empresas normalmente trabalham com representantes comerciais e a FB, 90% das vendas é feito interno. Nós temos nossos vendedores que trabalham por telefone, internet e fazem a venda interna. Em questão de maquinário, vocês só trabalham com a de crochê, certo? Com maquinário de crochê? Majoritariamente crochê. Nós temos máquinas de cordões, nós temos máquinas de produtos acessórios que depois são incorporados no crochê, mas majoritariamente são crochê. E há uma dinâmica entre como é que funciona o rodízio? Isso varia de produto, assim, em questão de prazo para produção? Isso é uma coisa assim que vai variar, por exemplo, um cordão vai ter um prazo muito rápido e já uma franja vai ser muito longo. Certo. Veja, nós temos um parque hoje que é de mais moderno de crochê, né? São máquinas eletrônicas, né? E nós temos um plantel de máquinas mecânicas, que não deixam de ser máquinas boas, para fazer determinados produtos. Só que elas têm um setup, né? Uma troca mais lenta. Então, o produto vai ser fabricado mais rápido, mais devagar, vai depender muito da característica dele e qual é a demanda dele naquele momento, né? Então, por exemplo, tem uma máquina que faz um determinado produto. Essa máquina tem, por exemplo, 4 unidades dela. Se em algum momento vem uma moda tudo para aquelas máquinas, o prazo de entrega acaba expandindo um pouquinho, né? Isso é bastante dinâmico. E vocês atendem questão de aviamento, todos os aviamentos, ou vocês têm um portfólio mais seleto, assim, do que faz sentido para a FB atender? E se já houve pretensão de atender algum outro tipo de produto, mas hoje não se atende mais? Quando você fala de aviamento, é um mundo muito grande, né? O aviamento, ele é considerado tudo que não é o tecido na roupa, ele é considerado aviamento. Então, um botão é aviamento, uma linha é aviamento, enfim, né? Então, assim, os nossos vendedores gostariam que nós tivéssemos todos os aviamentos. Se fosse pelos vendedores, nós tínhamos 4 ou 5 fábricas distintas trabalhando hoje. Mas a gente é focado por aviamentos têxteis de largura pequena. Esse seria o nosso nicho, né? Que aviamentos são esses? Como eu já falei, rendas, franjas, passamanarias, galões, cordões, fitas rígidas. Basicamente nessa. E na parte do elástico, a gente tem 2 frentes: o elástico trabalhado, colorido, etc., para enfeitar a roupa, e nós temos o elástico cru,
que é o elástico de embutir, que fica dentro da roupa que não Interna. aparece, interna. E em relação esse elástico teve desde o começo da empresa ou é uma coisa mais recente, o de embutir? O elástico de embutir, ele nasceu junto com a pandemia. Foi. Depois que terminou a pandemia, nós vislumbramos que era um mercado bacana e nós fizemos uma fábrica nova, construímos um novo galpão apenas para o elástico de embutir. Fruto do elástico para máscara? Fruto do trabalho do elástico para máscara. Não é o mesmo produto, mas ele gerou, digamos, o interesse em a gente continuar com esse nicho. Dentro dos clientes que vocês atendem hoje em dia, a FB atende só o público nacional ou internacional? A gente majoritariamente atende o público nacional. Eventualmente a gente atende um outro cliente no exterior, né? Inclusive amanhã eu vou estar recebendo um cliente que está querendo uma exportação para a Espanha, mas são coisas muito pontuais. Nós não temos um trabalho focado na área externa, né? Nos países. Para o Mercosul a gente vendeu um pouco mais, para fora do Mercosul eu não lembro de ter vendido. E há uma pretensão de um dia a FB se tornar em atendimento internacional? Sim, está no nosso escopo, né? A gente ainda tem bastante outras coisas para dominar, né? Mas a ideia é assim, a ideia é que um dia a FB se torne um player internacional. Agora a gente vai para um bate-bola, vamos assim dizer, algumas perguntinhas fora de contexto, mas que serve para definir um pouco pouquinho, pessoal, um pouco da empresa, enfim. que ajuda a definir quem que é o Sr. Luiz, Personalidade, definir em geral. Ok, vamos lá. A primeira pergunta é onde o senhor se vê daqui a 5 anos? Rapaz, daqui a 5 anos é bastante tempo, né? Bastante. Não, eu tenho a ideia de continuar trabalhando, né? Não tenho nenhuma intenção de parar, de aposentar, né? Gosto muito do que eu faço, sinto tesão, né? De trabalhar todo dia, de ver a coisa crescer. Então, me vejo trabalhando com força total, com certeza, né? E quem sabe quem sabe a ideia de uma FB internacional naquele momento esteja um pouco mais madura e talvez eu esteja viajando um pouco mais e conquistando os mercados fora. Vamos lá. Você falou que fez muitas faculdades, uma faculdade e 2 pós-graduações? 3 pós-graduações. 3 pós-graduações, ok. Isso influenciou em alguma coisa na sua trajetória? Ajudou? Com certeza. Com certeza. Diz que sorte é você estar preparado para a oportunidade, né? Então, quanto mais você estudar, quanto mais você tiver conhecimento, mais você vai estar preparado para as oportunidades que a vida te mostra, né? Então, sim, eu tenho plena certeza de que se eu não tivesse estudado, não vou te dizer que 3 pós, mas se eu não tivesse estudado muito, eu não teria chegado aonde nós chegamos hoje. Tenho plena certeza disso. Se diz tanto por ter a FB quanto o Luiz pessoal, Exatamente. as conquistas pessoais. Exatamente. E o que te motiva a continuar? Na Levantar FB, todo dia. na vida, sonhando, por exemplo, com a FB internacional. Eu sou um cara muito inquieto, eu não gosto de a coisa calma. As pessoas que trabalham comigo, até às vezes elas ficam chateadas porque eu estou mudando sempre, né? Eu estou sempre inventando coisas novas, estou sempre buscando coisas diferentes. Então, quando todo mundo está achando que agora está tudo legal, eu digo, não, agora eu vou fazer diferente porque é isso que me motiva, sabe? O agito, o dia a dia, fazer coisas novas, buscar coisas novas. E não estamos falando só do dinheiro, não, tá? O dinheiro, ele é consequência, né? Se tu for trabalhar só pelo dinheiro, não é Pesando bem, também um né? pouco. Mas o dinheiro faz parte, é legal, né? Só que eu acho que sempre ele é consequência. Se tu fizer todo o restante bem feito, ele vai aparecer por si só. Vem como um bônus, né? Do mérito, do reconhecimento pelo que Exato. você fez. Exato. Para finalizar o bate-bola, o bate rápido aqui das perguntas, essa é muito importante. Para a galera que está assistindo, nossos telespectadores, o que você diria para a nova geração? Ah, legal. Bacana.
A nossa geração, a geração que está hoje aí, a idade de vocês, né? Ela tem uma característica que ela que é tudo para agora, muito imediatista, né? Eu acho que é legal, né? Você querer fazer as coisas rápidas, querer mais. Você vê os resultados. Eu acho que é muito legal isso. Mas tem um ditado em inglês que fala, não sei se vocês já ouviram, fala assim, no pain, no gain, né? Então, se a gente... E hoje em dia o jovem não quer. O jovem só quer o gain, ele não quer o pain, né? Ele não quer ver o resultado, não quer ver o esforço. Exato. Então, assim, né, a minha dica para vocês é, gente, assim, ó, esperem um pouco, semeiem e não queiram que a coisa produza amanhã. Ela vai acontecer, mas no tempo certo, no tempo que tem que acontecer, e sem esforço não vai rolar. Não vai rolar. Então, se eu puder dizer alguma coisa para os jovens, eu diria que sejam um pouco mais pacientes e esperem um pouquinho mais a coisa acontecer. Dentro dessa, o Leandro tinha uma pergunta especial que ele estava pedindo para fazer para o Sr. Luiz. Agora até mudei um pouco a ideia, assim, acho que não vai ser bem isso, mas vamos lá. Basicamente, quem nos assiste vem atrás de ver empresários falando, e a galera ali, né, quem sabe é um sonho, meu sonho, por exemplo, é ser empresário, eu não me vejo, sabe, eu vejo fazendo a diferença, como o senhor faz atualmente. E basicamente a pergunta seria, tipo, não nem por onde começar, por onde, sei lá, como desenvolver, como desenrolar, assim, isso. Uma empresa, não sei, um negócio próprio. Isso às vezes está no teu DNA, né? Assim, ó, um pouco de arrojo, né? Não ter medo das coisas, né? Saber que o empresário, porque quem olha do outro lado diz assim, poxa, o cara ganha um monte de dinheiro, né? Mas ninguém imagina tudo que tem por trás, tudo que foi suado, tudo que... Não, e algumas situações, né? Quando vocês perguntaram para mim da pandemia, né? Poxa, e a pandemia? Poderia como ter é que quebrado, foi? né, se não tivesse... A pandemia. Os empregados todos estavam em casa dormindo. Eu passei 2 semanas tendo que tomar remédio para dormir. Por quê? Porque eu tenho 80 famílias que dependem de mim, né? Então, assim, tem que ter um pouco de arrojo, um pouco de estômago de avestruz, porque vai engolir os sapos, né? Da vida, de tudo, né? E assim, gente, muita rapidez, sabe? Sejam muito rápidos nas ações, não procrastinem. Não deixa calmo, né? Não deixa o negócio... Não procrastinem, eu tenho um negócio para fazer, deixa para amanhã. Não, tem que fazer, faça, resolva, corre atrás, resolve o mais rápido possível, porque hoje, né, vocês devem ter escutado bastante isso, né? Hoje quem ganha não é a empresa que tem muito tamanho ou muito dinheiro, é a empresa rápida. A empresa que é rápida, ela vai conseguir abocanhar as empresas grandes. Então, assim, se eu puder dizer alguma coisa, tem que ter um pouco de arrojo, né? Não pode ter muito medo. Também não pode ser muito arrojado, senão vai quebrar a cara, então tem que ter uma dosagem, né? Tem alguma coisa também de oportunidades ou bem pouco? Não, tem que estar sempre atento às oportunidades, sempre muito atento às oportunidades. E eu podia passar o dia aqui contando as coisas que nós já inventamos na empresa, porque precisou e a gente correu atrás e fez diferente. O pessoal disse, não, mas que é isso? Nós já fizemos acessório para moda, touca, luva, cachecol, não sei o quê. Tudo isso a gente já fez, entendeu? Por quê? Porque aquele momento precisou, a gente viu uma oportunidade, ganhamos dinheiro e foi. Então tem que estar atento a essas coisas que aparecem no mercado, tem que ser rápido, ganha dinheiro, não dá mais, volta e vai buscar outra. Não estraga o cadente, ela passou, exatamente. já era. Não, vou fazer uma empresa
que vai vender pastel o resto da minha vida. Não. Só pastel, Não. jeito, Vai buscar, daqui a pouco a moda é sushi, daqui a pouco é não sei o quê. Eu tenho que ser rápido para entender o que o mercado está querendo e oferecer para o cliente. E aproveitar ao máximo, né? E aproveitar. E pode ser que isso seja muito rápido, como nós, né? Como lá no nosso caso. Às vezes é uma coisa de 2, 3 meses. Mas esses 2, 3 meses tem que aproveitar ao máximo. Quem chega na frente bebe água limpa, né? E essa dinâmica, né? É isso aí. Algumas perguntas agora, vão ser mais umas curiosidades sobre o Sr. Luiz como pessoa. Ok? A primeira delas é um filme. Um filme que o senhor goste muito. Eu acho que nós vamos pular, porque eu sou o cara mais ruim de filme desse mundo. Não Eu não assisto filme. Eu acho que a última vez que eu vi um filme foi com a minha esposa, como é que é? O Titanic. Pra vocês terem uma ideia de como faz tempo. Não, eu não sou um cara de filme. Eu gosto muito de ler livros, né? Mas filme não. Então é difícil. Eu vou te falar qualquer coisa aqui por falar. Não é muito a minha praia. Então vamos mudar a pergunta. E um livro? Um livro que seja o livro que você tenha de cabeceira, por exemplo. Cara, tem um livro do Saramago. Saramago é um escritor aqui da América do Sul. Como é que é o nome desse livro? Faz muito tempo que eu li esse livro. Ensaio sobre a cegueira? Como? Ensaio sobre a cegueira? Ensaio sobre a cegueira. Obrigado. Este livro. Para mim, foi um dos melhores que eu já li. Muito legal. Uma comida. Um prato assim que se pudesse comer todo dia. Eu sou gordo, cara. Eu como tudo. Gordo come tudo, mas... Um negócio que eu amo e todo mundo diz, seria sopa. Sopa pra mim pode ser janta, almoço, sopa, Cara, sopinha bem Eu feita da gosto mãe. gosto de carne Churrasquinho. assada, churrasco, eu gosto de quem carne. não Mas eu gosta? gosto de sushi, eu gosto de tudo. Eu sou um cara que sou sou bom de prato. Gosto muito bom de garfo, né? Gosto bastante de coisa. Mas se for pedir para uma preferência, talvez do churrasco. E uma viagem assim que o senhor fez que foi inesquecível? Um lugar... Cara, eu já viajei um bocado na minha vida, mas até agora o mais impactante foi a China. China? China. Né? Fui sozinho, na verdade, e fui numa feira, uma das maiores feiras que tem no mundo, a Canton Fair, e, sabe, é tudo diferente, é uma cultura, uma coisa, é um choque de realidade assim que, né, a gente que vem do Ocidente chega lá, que, meu Deus, o que é isso? Então, claro, se eu falar por viagem de diversão, temos outras, né? Por viagem de diversão, Roma para mim é lindíssimo. Todo mundo deveria ter o direito de conhecer Roma. Cara, Roma é lindo, Roma é maravilhoso. Tu entender que tudo começou lá, tá bacana. Mas que me vem assim primeiro é a China. A China foi muito impactante. O que te impactou lá, assim, foi... Cultura, né? A cultura deles é uma coisa assim absurda, totalmente diferente. O chinês, o chinês é uma aula, né? Por exemplo, tu vai sentar com um chinês para negociar. Se ele está contente, ele está assim. Se ele está triste, ele está assim. Se ele está puto, ele está assim. Ou seja, você não consegue tirar dele, né, a expressão corporal dele, e nós do Ocidente, né, a expressão corporal é muito importante para tu negociar. O cara sorriu, está contente, eu sei que eu posso dar mais desconto, menos desconto, eu sei que eu vou negociar. Quando o cara te olha assim, do começo ao final e não esboça nenhuma reação, é muito complicado. Então, assim, é punk. É uma coisa tensa. É punk. E que mais? Um carro. Um carro que o senhor teve que foi dos sonhos ou um carro que o senhor tenha dos sonhos? Cara, eu sou tão desapegado a essas coisas. Meus filhos ficam loucos porque eles gostam de carro, eles querem, pai, compra tal carro, não sei o que tal. Eu sou tão desapegado. Eu tenho a minha Amarok, uma caminhonete, o pessoal fala que é caminhonete ruim e tal, mas eu gosto. Tipo assim, não sou um cara que, gostei de ter uma Ferrari, Pode falar bem honestamente, o que eu queria ter, que eu ainda vou atrás, é um Jeep. Eu tinha Jeep, né? Um Willys? Um Willys daquele bem antigão, assim, 51, capôzinho embaixo, né? Mas
mais para Rotear. relembrar o passado, que eu era jipeiro quando eu era novo e tal. Mas assim, não é nenhuma coisa de, quero ter um carrão. Não tem Não é essa. uma coisa que brilha os olhos. Não me... Prefiro pegar esse dinheiro e viajar. É melhor. Conhecimento, experiência. Bem melhor que. Voltando para pegando essa pegada de uma pergunta mais pessoal. Você pensam de sair de Massaranduba? Por exemplo, a FB, você, Luiz e FB, sair de Massaranduba? Não, a gente criou raízes aqui, né? A gente criou um carinho pela cidade, né? As pessoas, que é muito legal. Tanto é que eu vim morar pra cá, entendeu? Eu resolvi ir morar pra cá e se tu me disser assim, tu muda? Não mudo mais. A qualidade de vida aqui é impressionante, né? Eu sei porque eu morei em Blumenau durante toda a minha vida e eu sei como é que é. Aqui as pessoas se conhecem, as pessoas se cumprimentam, as pessoas acreditam umas nas outras, né? Você vai na padaria e diz assim, poxa vida, eu deixei a carteira em casa. Tá bom, leva o pão, depois tu me paga. Cara, isso não acontece numa cidade grande, sabe? Então, assim, a qualidade de vida aqui, vocês que sempre viveram aqui, vocês não têm ideia do que é isso, sabe? Vocês não fazem ideia do que é isso, né? Mas a gente que já viveu no outro lado sabe que é... Não, então eu tenho um carinho muito grande, né? Tanto é que eu tinha que retribuir um pouco tudo que Massaranduba fez para mim e a minha forma de contribuir foi ajudando os bombeiros, né? Então hoje eu faço parte da diretoria dos bombeiros, né? Ajudo bastante, né? Estou bastante ativo lá com eles. É a minha forma de contribuir por desses 20 e tantos anos que a comunidade me ajudou a fazer a empresa crescer. Né? Certo. Leandro, teria mais alguma pergunta, mais alguma Pessoal, dúvida? assim? Um bate-bola, uma questão assim... Cara, eu acho que O senhor gosta de futebol? Não. Algum esporte? Cara, eu estou fazendo bike. Ultimamente, não sei se dá para dizer que é esporte, mas eu estou curtindo andar de bike. Eu e minha esposa fazemos aí 30, 40 km, brincando aqui nas arroizadas do Massaranduba e tal. Estou gostando. Então, eu acho que seria isso. Gostaríamos de agradecer o senhor Luiz pela ilustre presença aqui no Rondoncast. Novamente, eu gostaria de pedir para o pessoal que tem interesse em conhecer a FB do Brasil, seguir as redes sociais, procurarem saber mais sobre ela no seu site, que é fbdobrasil.com.br, e também para seguir o Rondoncast no Instagram, @rondoncast_. Tudo minúsculo e tudo junto. Legal. Obrigado também. E quando precisar, estamos à disposição. Nós que agradecemos. Ok. Isso aí.